Se você já dormiu em casa de sítio, sabe do que eu estou falando. Aquele silêncio profundo que só existe longe da cidade. O rangido da madeira velha. O vento atravessando as frestas das janelas. Os sons que você não consegue identificar vindos do quintal escuro. A maioria das pessoas que cresceu no interior do Brasil tem pelo menos uma história. Algo que viram. Algo que ouviram. Algo que preferiram não comentar no café da manhã seguinte, para não passar vergonha na frente da família. Mas existe um horário específico em que essas experiências acontecem com mais frequência. Entre 2 horas e 4 horas da madrugada. A hora em que o silêncio fica denso demais. A hora em que até os cachorros param de latir. O que vou te contar agora são 3 relatos reais de pessoas que dormiram em casas de sítio na região de Goiânia e interior de Goiás. 3 experiências que mudaram completamente a forma como essas pessoas veem o campo. Como veem o isolamento. Como veem aquele quarto de hóspedes no fundo da casa. Preste atenção nesse detalhe. Nos 3 casos, as pessoas descrevem a mesma coisa. A sensação de que alguém estava observando pela janela. Mas quando olhavam, só escuridão. Só o reflexo do próprio rosto no vidro. Até que perceberam, o reflexo mostrava algo a mais. E é aqui que tudo começa a ficar estranho. Porque o que aparecia no reflexo, não estava no quarto com elas. Júlia tinha 26 anos quando visitou o sítio dos tios pela primeira vez em quase uma década. Era julho de 2022. Um fim de semana prolongado. A família toda reunida para comemorar os 60 anos da tia Marta. O sítio ficava a 50 quilômetros de Anápolis, numa região de pastos e cerrado. Casa antiga, construída nos anos 70. Tijolo aparente. Varanda larga. 3 quartos na parte da frente e um quarto separado nos fundos, conectado à casa por um corredor estreito. Foi nesse quarto que Júlia dormiu. É o mais silencioso, a tia disse, entregando as chaves. Você vai descansar bem. A porta do quarto tinha uma fechadura antiga. Pesada. O tipo que faz barulho quando você tranca. Júlia trancou. 2 voltas completas. Ouviu o clique metálico. Preste atenção nesse detalhe. O quarto tinha uma janela grande que dava para o quintal dos fundos. Uma janela com grade de ferro do lado de fora, instalada há décadas para segurança. Do lado de dentro, uma cortina de tecido grosso que Júlia fechou completamente antes de deitar. Eram 23h30. Ela pegou no sono rápido. Cansada da viagem. Acordou às 2h47. Júlia olhou para o celular na mesa de cabeceira. A luz azulada da tela iluminava fracamente o quarto. Tudo silencioso. Tudo parado. Mas algo estava diferente. A cortina estava aberta. E é aqui que tudo começa a ficar estranho. Porque Júlia tinha certeza absoluta de que tinha fechado aquela cortina antes de dormir. Tinha puxado até o final. Tinha verificado que não ficou nenhuma fresta. Mas agora, estava completamente aberta. Júlia ficou imóvel na cama. O coração acelerando devagar. Olhando para a janela aberta. Para o vidro escuro que refletia a luz fraca do celular. Ela tentou se convencer. O vento. Tinha que ser o vento. A cortina era velha, o trilho devia estar ruim. Mas não havia vento. A noite estava completamente parada. Júlia pegou o celular. Usou como lanterna. Iluminou a janela. O vidro. A grade do lado de fora. Tudo normal. Tudo no lugar. Foi quando ela viu no reflexo. Preste atenção nesse detalhe. No vidro da janela, além do reflexo dela mesma sentada na cama com o celular na mão, havia outro reflexo. Atrás dela. Perto da porta. Uma silhueta. De pé. Parada. Júlia virou a cabeça num movimento brusco. Iluminou a porta com o celular. Nada. A porta continuava fechada. Trancada. Ninguém ali. Ela olhou de novo para a janela. O reflexo tinha sumido. Mas o que aconteceu depois mudou tudo.
Porque quando ela se levantou para fechar a cortina de novo, percebeu. A janela tinha marcas. Do lado de dentro do vidro. Como se alguém tivesse encostado os dedos. Marcas molhadas. Recentes. 5 marcas. Como uma mão. Mas com os dedos muito longos. Longos demais. Júlia sentiu o estômago revirar. Olhou para a grade do lado de fora. Impossível alguém alcançar o vidro por fora. A grade ficava a quase 30 centímetros do vidro. As marcas estavam por dentro. E o que ninguém entendeu na época foi, Júlia não tinha tocado na janela. Não tinha encostado no vidro. As marcas não eram dela. Ela passou o resto da noite acordada. Sentada na cama. De costas para a parede. Olhando para a porta. Júlia não contou nada no café da manhã. Não queria estragar a comemoração. Não queria que achassem que ela estava exagerando. Mas a tia Marta percebeu. Olhou para as olheiras de Júlia e perguntou baixinho, longe dos outros. Você ouviu alguma coisa de noite? Júlia hesitou. Por quê? A tia suspirou. Esse quarto tem histórias. Minha mãe, sua avó, nunca deixava ninguém dormir lá. Mas depois que ela morreu, a gente começou a usar de novo. Achamos que era bobagem dela. Preste atenção nesse detalhe. A tia contou que em 2015, um primo tinha dormido naquele quarto. Acordou com marcas de arranhão nas costas. 3 linhas paralelas. Profundas. Como se alguém tivesse passado as unhas com força. Ele jurou que dormiu de costas a noite toda. Que não encostou em nada que pudesse arranhar. E o pior. A tia baixou mais a voz. Ele disse que acordou no meio da noite e viu alguém sentado na beirada da cama. Uma mulher. De costas para ele. Com cabelo longo. Quando ele foi falar, ela simplesmente sumiu. Júlia sentiu um calafrio. Contou sobre a cortina. Sobre o reflexo. Sobre as marcas na janela. A tia ficou pálida. Você precisa saber de uma coisa. Essa casa foi construída em cima de um terreno antigo. Antes tinha uma casa de pau a pique aqui. Uma família morava. A filha mais velha se enforcou no quintal dos fundos. Exatamente onde fica a janela do seu quarto agora. E é aqui que a história muda de tom. Porque Júlia lembrou. Quando olhou pela janela de manhã, viu. No quintal dos fundos, longe da casa, havia uma árvore velha. Uma mangueira antiga. Com galhos grossos. E um dos galhos tinha uma marca de corda. Marcelo trabalha como agrônomo. Em setembro de 2020, foi chamado para fazer uma consultoria numa fazenda perto de Goiás Velho. O dono precisava de avaliação do pasto e do sistema de irrigação. A visita estava programada para 2 dias. Marcelo chegou na sexta à tarde. Foi recebido pelo caseiro, seu Valdomiro, um homem de quase 70 anos que morava na propriedade há mais de 40. O patrão tá em Goiânia, mas deixou tudo arrumado pro senhor. O quarto da casa grande tá preparado. A casa era antiga. Colonial. Tinha sido restaurada, mas mantinha a estrutura original. Paredes grossas. Pé direito alto. Janelas grandes com venezianas de madeira. Preste atenção nesse detalhe, a fazenda tinha 6 cachorros. Todos soltos. Todos treinados para fazer a guarda do terreno. Marcelo os conheceu na chegada. Animais grandes, atentos, mas dóceis com quem era apresentado. Eles latem a noite toda, seu Valdomiro avisou. É o trabalho deles. Mas o senhor vai se acostumar. Marcelo jantou cedo. Conversou com o caseiro sobre a propriedade. Às 22 horas, foi para o quarto. Tomou banho. Deitou para ler um pouco antes de dormir. A janela do quarto estava entreaberta. Ele ouvia os cachorros lá fora. Latindo de vez em quando. Sons normais de fazenda. Grilos. Sapos. O vento nas árvores. Dormiu tranquilo. Até acordar às 3h12 da manhã.
E é aqui que tudo começa a ficar estranho. Porque Marcelo acordou com o silêncio. Um silêncio absoluto. Nenhum cachorro latindo. Nenhum grilo. Nenhum som de animal. O tipo de silêncio que não é natural. O tipo de silêncio que faz você saber, tem algo errado. Marcelo ficou parado na cama. Ouvindo. Tentando entender por que aquele silêncio estava tão errado. Tão pesado. Levantou devagar. Foi até a janela. Empurrou a veneziana com cuidado. Olhou para o quintal iluminado pela lua cheia. E viu os cachorros. Todos os 6. Parados no meio do quintal. Em fila. Todos olhando para a mesma direção. Para o fundo da propriedade. Para onde começava a mata de cerrado. Preste atenção nesse detalhe, os cachorros não se moviam. Nem latiam. Nem rosnavam. Só ficavam ali. Imóveis. Como estátuas. Marcelo sentiu um aperto no peito. Algo naquela cena não fazia sentido. Cachorros de guarda não ficam assim. Não ficam paralisados. Ou eles latem, ou eles avançam, ou eles se escondem. Mas aquilo era outra coisa. Ele pegou o celular. Pensou em ligar para seu Valdomiro. Mas fazer o quê? Dizer que os cachorros estavam quietos? Foi quando ele ouviu um som vindo da mata. Baixo. Grave. Como um zumbido. Mas não de inseto. Era algo maior. Algo que fazia o ar vibrar. Que fazia o peito apertar só de ouvir. E o que aconteceu depois mudou tudo. Porque os cachorros começaram a andar. Todos juntos. Devagar. Em direção à mata. Como se estivessem sendo chamados. Como se não tivessem escolha. Marcelo gritou da janela. Ei! Voltem aqui! Os cachorros não reagiram. Continuaram andando. Entraram na mata. Desapareceram na escuridão. E o silêncio continuou. Marcelo ficou na janela por quase 1 hora. Esperando. Os cachorros não voltaram. Às 4h30, quando o céu começou a clarear, ele ouviu latidos. Distantes. Desesperados. E o que ninguém entendeu na época foi, os latidos vinham de direções diferentes. Como se os cachorros tivessem se separado. Como se estivessem perdidos. De manhã, Marcelo procurou seu Valdomiro. Encontrou o caseiro perto do curral, alimentando os cavalos. Contou tudo. O silêncio. Os cachorros andando para a mata. Os latidos distantes. O rosto do caseiro ficou sério. Aconteceu de novo. De novo. Seu Valdomiro encostou na cerca. Olhou para a mata ao longe. Isso acontece umas 3, 4 vezes por ano. Sempre na lua cheia. Sempre entre 3 e 4 da manhã. Os cachorros ficam assim. Hipnotizados. Entram na mata. Voltam de manhã, mas, diferentes. Diferentes como? Assustados. Não comem direito por uns dias. E tem uns que não voltam. Preste atenção nesse detalhe. Seu Valdomiro contou que 2 cachorros tinham desaparecido nos últimos 5 anos. Entraram na mata numa dessas noites e nunca mais foram vistos. O patrão não acredita. Acha que é onça, que é cobra. Mas eu sei que não é onça, não faz cachorro andar daquele jeito. Cobra não faz o silêncio que faz. Marcelo sentiu a nuca gelar. Você sabe o que é? O caseiro demorou para responder. Quando falou, a voz estava baixa. Os antigos que moravam aqui antes, diziam que tinha algo na mata. Algo que não é animal. Que chama. Que atrai. Eles chamavam de o que anda no silêncio. Ponto. E é aqui que a história muda de tom. Porque naquela tarde, quando Marcelo foi inspecionar a área de pasto perto da mata, ele encontrou pegadas no chão de terra mole perto de um córrego. Pegadas descalças. Humanas.
mas do tamanho errado. Grandes demais. E com 6 dedos em cada pé. As pegadas iam em direção à mata. E não voltavam. Marcelo terminou o trabalho naquele mesmo dia. Não passou a segunda noite. E até hoje ninguém conseguiu explicar isso de verdade. Camila e 3 amigas alugaram um sítio para passar o fim de semana. Era outubro de 2023. Um Airbnb bem avaliado a 30 quilômetros de Goiânia. Fotos bonitas. Descrição detalhada. Preço justo. A casa tinha 2 quartos. Sala ampla. Cozinha rústica. Varanda com rede. Tudo perfeito para um fim de semana de descanso. Chegaram na sexta à noite. A proprietária, Dona Célia, mostrou tudo. Explicou como funcionava o fogão a lenha, onde ficavam as lanternas, como trancar os portões. Qualquer problema, me ligam. Moro a 5 minutos daqui. Preste atenção nesse detalhe. Antes de ir embora, Dona Célia parou na porta. Olhou para as meninas com uma expressão estranha. Só uma coisa. O quarto da esquerda, se a janela abrir de noite, não se preocupem. A fechadura tá meio frouxa. O vento empurra. Camila e as amigas riram. Tá bom, Dona Célia. A gente fecha bem. As 4 dividiram os quartos. Camila e Beatriz ficaram no quarto da esquerda. Fernanda e Júlia no outro. A noite foi tranquila. Fizeram churrasco. Conversaram na varanda. Beberam vinho. Às 23 horas, todas foram dormir. Camila dormiu profundamente. Até acordar com frio. Eram 2h56 da manhã. A janela do quarto estava escancarada. O vento entrando forte. A cortina balançando. Camila levantou. Fechou a janela com força. Travou o trinco. Voltou para a cama. 10 minutos depois, a janela estava aberta de novo. E é aqui que tudo começa a ficar estranho. Porque dessa vez, Camila tinha ouvido o som da janela abrindo. Não foi o vento empurrando devagar. Foi um movimento rápido. Como se alguém tivesse empurrado de fora. Mas a janela ficava a quase 2 metros do chão. Do lado de fora. Camila acordou Beatriz. As duas ficaram olhando para a janela aberta. A cortina balançando. A lua iluminando o quintal lá fora. Vamos fechar e empurrar alguma coisa na frente, Beatriz sugeriu. As duas se levantaram. Foram até a janela. Fecharam. Travaram. Arrastaram a cômoda até encostar na janela. Agora não abre mais. Voltaram para a cama. Deitaram. Tentaram dormir. 5 minutos se passaram. E então, ouviram arranhões. Do lado de fora da janela. Como unhas em madeira. Devagar. Insistente. Preste atenção nesse detalhe. O som não parava. Não era vento. Não era galho. Era algo ritmado. Intencional. Como se alguém estivesse testando. Procurando uma forma de entrar. Beatriz acendeu a luz do celular. Iluminou a janela. O reflexo no vidro não mostrava nada além do próprio quarto. Mas o arranhão continuava. A gente precisa acordar as outras. As duas saíram do quarto. Correram para o outro quarto. Acordaram Fernanda e Júlia. Contaram tudo. As 4 voltaram juntas. Pararam na porta do quarto. O arranhão tinha parado. Vamos olhar lá fora, Fernanda disse. Saíram pela porta da frente. Pegaram lanternas. Contornaram a casa até chegar na lateral. Onde ficava a janela do quarto. E o que aconteceu depois mudou tudo. Porque no chão, embaixo da janela, havia marcas. Marcas na terra. Como se alguém tivesse estado ali. Agachado. Esperando. E na parede, ao redor da janela, havia arranhões. Profundos. Recentes. Na madeira velha da casa.
Arranhões que subiam, que desciam, como se algo tivesse tentado encontrar uma fresta, um jeito de entrar. Mas o que ninguém entendeu na época foi, os arranhões iam até quase 3 metros de altura. Nenhum ser humano alcançaria aquilo sem escada. As 4 não dormiram mais naquela noite. Ficaram na sala, todas as luzes acesas, esperando o dia clarear. Às 6 horas da manhã, ligaram para Dona Célia. Contaram tudo. A janela abrindo. Os arranhões. As marcas no chão. Houve um silêncio longo do outro lado da linha. Vocês viram alguém? Não. Mas tinha algo lá fora. Dona Célia suspirou. Vou aí. Ela chegou 20 minutos depois. Foi direto para a lateral da casa. Olhou os arranhões. As marcas no chão. O rosto fechado. Eu sabia que ia acontecer de novo. Preste atenção nesse detalhe. Dona Célia contou que aquela casa tinha um histórico. Que ela não contava nas avaliações do Airbnb porque ninguém alugaria. Mas que acontecia sempre. Não toda semana. Não todo mês. Mas acontecia. Tem algo que vem do mato. Nas noites de lua cheia. Sempre no mesmo quarto. Sempre na mesma janela. Mas o que é? A proprietária balançou a cabeça. Ninguém sabe. Meu avô dizia que era protetor do cerrado. Que a casa foi construída em cima de um caminho antigo. Um caminho que não deveria ter sido fechado. As meninas fizeram as malas em 15 minutos. Dona Célia devolveu o dinheiro sem discussão. Mas antes de irem embora, Camila perguntou, por que você não fecha esse quarto? Já tentei. Tranquei com cadeado. Tapei a janela com tábua. Mas sabe o que acontece? A coisa arranha as outras janelas. Até encontrar uma aberta. É como se precisasse entrar. Foi nesse instante que tudo desandou. Porque quando as meninas estavam indo embora, olharam para trás. E viram. Na janela do quarto. Do lado de dentro. Uma silhueta. Parada. Olhando para elas. Mas elas tinham trancado a casa. E até hoje ninguém conseguiu explicar isso de verdade. 3 casas de sítio. 3 experiências na região de Goiás. 3 noites que mudaram completamente a forma como essas pessoas veem o campo. O silêncio rural. A segurança do isolamento. Júlia nunca mais dormiu em casa de sítio. Mesmo quando a família se reúne, ela prefere voltar para a cidade no mesmo dia. Não importa quantas horas de estrada. Eu volto. Marcelo terminou o trabalho na fazenda perto de Goiás Velho, mas recusou outros serviços na região. Quando perguntam por quê, ele desconversa. Diz que a agenda está cheia. Mas a verdade é, ele não consegue esquecer os cachorros andando em direção à mata. O silêncio impossível. As pegadas com 6 dedos. Camila e as amigas não voltaram a alugar sítio para fim de semana. Quando contam a história, algumas pessoas riem. Outras ficam sérias. Principalmente quem mora no interior. Principalmente quem conhece o cerrado de verdade. Preste atenção nesse detalhe final. Depois que compartilhei essas histórias em alguns grupos, 5 mensagens chegaram. 5 pessoas diferentes. Todas de Goiás. Todas dizendo que viveram algo parecido. Janelas que abrem sozinhas. Arranhões na parede. Silêncios que não deveriam existir. Cachorros que reagem a algo invisível. Reflexos que mostram mais do que deveriam. E sempre na madrugada. Sempre entre 2 horas e 4 horas. Sempre em casas antigas. Casas construídas perto do mato. Perto do cerrado profundo. E o silêncio daquele lugar dizia algo. Conte nos comentários, você já dormiu em casa de sítio e viveu algo que não consegue explicar? Já acordou de madrugada com a sensação de que tinha alguém observando pela janela? Já ouviu sons que não deveriam existir? Porque no interior de Goiás, as casas antigas têm memória. O cerrado guarda segredos.
E algumas presenças nunca aceitaram que o homem construísse ali. Se você acredita que essas histórias são reais, escreva nos comentários, eu já senti esse silêncio.